dia, meus amores, tudo bem com vocês? Tomara que estejam todos bem. Hoje retornamos às nossas aulas online. Infelizmente, as presenciais não estão podendo dar, mas nós continuaremos aqui, firme e forte com vocês no online. E temos novidades para vocês, não param por aí. Nós colocamos agora o Instagram e o YouTube. Então, teremos mais mídia. Se vocês tiverem dificuldades de olhar pelo Face, hoje vocês terão mais facilidade com o YouTube e o Instagram. E fora essa novidade, temos mais novidades para vocês. Vamos trabalhar com vídeo de iniciantes e também intermediários e avançados. Então, teremos aulas em 2 níveis para vocês não perderem. Então, vamos aproveitar a oportunidade e vamos trabalhar juntos em casa. Isso mesmo, vamos todos unirmos e trabalhar juntos em casa. Qualquer dúvida, tirem nos comentários, não deixem de comentar, não deixem de tirar nos comentários. Isso facilitar para vocês e também conquistaremos mais um poder na mão de ajudá-los vocês. Então, não perca a oportunidade e aproveitam. E sejam bem-vindos aqueles que não me conhecem. Eu sou Renilda Braga, professora de pintura em tela na Casa Cultura, Fundação Casa de Cultura, gente. Mas vamos continuar com os vídeos agora. Dando continuidade, ao vídeo, agora as técnicas são mais avançadas, que são para pessoas intermediárias e avançadas. São pessoas que já sabem pintar. Então, nós vamos trabalhar mais, dentro de técnicas mais avançadas mesmo, com mais trabalhos. E eu escolhi a marmorização. A marmorização são um trabalho de cores, veias, são cores interligadas, uma na outra, com veias, com cores diferentes, É um trabalho muito bonito. O mármore, ele é maravilhoso. Então, nós vamos trabalhar essa figura em tela, ou então pode ser também numa madeira, Isso vai depender do que vocês gostam de trabalhar. Aqui nós vamos trabalhar na tela, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho do material, tá? Que essa aula vai ser mais de explicação sobre o material, como utilizá-lo e para quais tipos de materiais pode ser feito esse trabalho. Então, esses trabalhos são feitos com 2 tipos de tinta, que é a tinta à base de água, que é essa aqui, que é a tinta de tecido, e também com a tinta à base de óleo, tá? Essa tinta aqui é a base de óleo. Então, eu vou explicar uma por uma quais são as cores que podem ser utilizadas, quais são as cores que nós vamos utilizar, E o que nós podemos fazer de diferente, ok? Então, as cores que eu escolhi foi o fucsia, essa cor aqui. Deixa eu dar uma sacudidinha aqui para vocês verem na tampa. Então, fucsia, A tinta, ela é mais grossa, ela não é muito rala aqui, para vocês verem que ela nem escorre muito, Essa é a cor fucsia. Ela é a tinta de tecido, tá, gente? Que ela é super à base de água, não tem solvente nenhum, tá? Então, essa é a cor fucsia. A cor marrom, que é essa aqui, marrom. Todas essas são à base de água. Tenho aqui o amarelo ocre, que chama o ocre ouro. Ele chama ocre ouro. E temos também o azul marinho. Este é o azul marinho. Tá vendo que ele é bem grosso, gente? Ele nem escorre direito, olha. Eu vou pegar aqui, uma espátulazinha para vocês verem como que ele é grosso. Olha,
tinta ela é bem grossinha, tá? Ela não escorre muito, ó. Ela é bem pastosa, né? Ela é uma pastinha mesmo, tá? Deixa eu limpar aqui. Então a tinta ela é bem grossa. Para esse trabalho, nós precisamos diluir essa tinta um pouco, tá? A gente vai diluir ela um pouco com álcool e com água, tá? A água pode ser filtrada ou destilada, né? Ou água mineral também. Então, eu uso muito a água filtrada para enralecer a tinta nessa técnica, tá? Então, as cores serão essas, repetindo as cores: fucsia, marrom, ocre ouro e azul marinho. Essas são as 4 cores que utilizaremos na marmorização. Lembrando que essas aqui são tinta de tecido à base de água. Usaremos para diluir ela água e também o álcool. Gente, este álcool é um álcool 90%, né? Só que este álcool não é aquele álcool que a gente compra de vidro. Eu comprei aquele álcool combustível, que é o etanol. Eu gosto mais dele, porque ele faz um efeito mais bonito do que eu preciso. Porque quando eu jogo, abre bolhas, ela tem uma reação de espalhar e juntar uma cor com outra. Então, assim, a marmorização, ela dá um efeito muito bonito com o álcool, que eu vou ensinar vocês no próximo vídeo, né, a próxima teleaula, a pintar o mármore, que hoje apenas é uma explicação mesmo do material para tirar algumas dúvidas, porque tem muita gente que fica com dúvidas sobre o material. Ah, eu não tenho esse material, posso usar o outro? Então, eu preferi dar essa aula para vocês verem que tem outro tipo de material além da tinta de tela, que é a tinta a óleo, né? Que a tinta a óleo é a base de óleo e essa da tecido ela é a base de água. Então, esse álcool nós vamos utilizar ele também nessa técnica. Mais coisas que nós temos é a minha amável trinchas. Gente, eu amo trabalhar com as trinchas. As trinchas são maravilhas. Então, assim, essa técnica, ela pede umas trinchas menores, tá? Então, as trinchas menores que eu utilizo são essas aqui, ó. Né? A meia polegada, que é essa minha aqui pequenininha. A 3/4, essa também é 3/4. E essa daqui que é 1 polegada. Essa 1 polegada eu deixo muito para usar quando estou iniciando a técnica. Por que quando estou iniciando a técnica? Por causa que quando eu estou iniciando, eu preciso passar mais quantidade de tinta e espalhar. E ela me ajuda mais. Então eu uso 1 polegada e a 3/4 também para isso, tá? Agora, a minha meia polegada, essa daqui, ó, pequenininha, né? Eu uso mais para escurecer as veias, porque o mármore ele tem umas veias. Eu vou deixar aqui do lado uma imagem do mármore para vocês verem que eles têm veias. Então essas veias mais escuras, eu gosto muito de utilizar o de meia polegada, porque ele pega menos tinta e eu consigo trabalhar fazendo as veinhas mais delicadas, elas mais com degradê, né? Então eu utilizo bastante esse daqui, ó, com as veias. E no fundo com 1 polegada ou a 3/4. Outra coisa também, as sedas. Gente, as sedas tem que ser sedas macias. Esse daqui, ó, as sedas é super macinhas. Vocês podem ver quando eu passo a mão assim, ó, elas vai com uma perfeição na minha unha, muito delicada. Então, assim, elas são muito macias. Quando forem comprarem para fazer essa técnica, olhem primeiro as sedas. Não comprem as sedas com ela dura, mas sim com elas macias.
essas aqui, espátula, essas 4 espátulas, são de depósito, de construção, né? Elas são baratinhas, não são caras, tá? Então, assim, dá pra vocês trabalhar muito com elas, com muitos trabalhos, não é só um trabalho que vai ser utilizado com elas, porque nos meus trabalhos todos eu utilizo, né, a trincha, eu amo trincha, né, elas me ajudam demais. Então, assim, quando for utilizar a trincha, for comprar, olhem, não comprem com cerdas duras não, porque as cerdas duras vão arranhar seu trabalho e não vai dar o efeito que você precisa. Então, nessa hora da compra, tenham muito cuidado com isso, porque às vezes a outra trincha é bem mais barata, mas só que não vai fazer o efeito que você quer. Você vai passar raiva, jogar dinheiro fora e perder o material, né? Então, vamos olhar bem sobre essas trinchas quando for comprar. Outro pincel também que a gente pode utilizar é esses aqui. São os pincéis chatos também, né? Tanto chatos como os redondos. Esse aqui é um chato, é o 141, número 12, da Tigre. Eu uso muito ele em todos os meus quadros, eu utilizo ele, tá? E ele tem cerdas super macias, macias mesmo, e não arranham, não deixam marca de pincel. Então, assim, vocês também podem utilizar este pincel aqui também. Não precisa ser só o número 14, você podem utilizar outras numerações, tá? Outro pincel, que é umas veinhas fininhas que tem o mármore, que nós precisamos de fazer, porque as veias mais grossas, a gente pode utilizar esses dois pincéis, né? Que é a trincha meia polegada e esse pincel aqui de referência 141. Mas nas veias tem umas veinhas bem fininhas, bem delicadas, e elas nós vamos utilizar com esse pincel aqui, ó, pincel 01. Esse daqui, ó, ele é da Tigre, referência 308, número 0. Ele tem as cerdas mais finas e não é longas, elas são curtas. Muita gente gosta de trabalhar com elas com cerdas longas, que é o filete que chamam. Eu não gosto muito de trabalhar com ele, eu gosto mais com as cerdas pequenininhas. Tenho esse aqui também, que é da Tigre, o 442, o 0. Ele também dá para trabalhar fazendo as veias da mesma forma, tá bom? As veinhas, não são as veias, gente. As veias nós vamos utilizar a de meia polegada. E as veinhas, aquelas bem fininhas, igual tá demonstrando aqui, ó. Elas bem fininhas, elas são feitas com esse daqui, ok? Feito o trabalho pronto, quando estiver pronto, a tinta de tecido tem um porém. Ela no quadro, ela fica fosca, né? Ela não tem brilho. E o mármore, ele tem um brilho maravilhoso. É o que chama a atenção de todos, é o brilho e as cores, né? Que as cores são bem interligadas com várias veias, né? Então, são um trabalho bem bonito, mas é chamado a atenção pelo brilho. Então, quando vocês fazem com a tinta à base de água, que é essa que eu estou explicando, que é a tinta de tecido, vocês têm que usar um verniz em cima. Espera secar de um dia para o outro, né? E utiliza verniz. Esse verniz, eu indico 2 vernizes. Esse verniz vitral, que ele é dissolvido com solvente, tá? Ele é muito bom. Mas o que eu amo mesmo e gosto muito de utilizar é esse aqui, o verniz geral. O meu tá até acabando, ó, já tá no final, gente, de tanto que eu uso ele. É o que eu mais uso, é esse, o verniz geral. Por que eu gosto dele? Porque o verniz geral, ele é a base de água. Então, assim, eu não preciso ficar usando muito solvente. E ele é a base de água, eu posso dissolver ele com água, né? Para lavar os pincéis é mais prático, né? Então, assim, é bem melhor. Vai dar o brilho que vocês querem? Vai ficar maravilhoso. Então, se vocês querem utilizar tinta de tecido para fazer essa técnica, utilizem o verniz geral ou então o verniz vitral.
tá? Para finalizar a tela do mármore. Agora, se vocês fizerem a técnica do mármore e quiserem também fazer uma pintura em cima, eu não aconselho jogar, assim que termina a marmorização, vocês não jogar o verniz. Vocês vão pegar a tela marmorizada, vocês vão pintar o que vocês querem nela, uma flor, fruta, uma paisagem, o que vocês quiserem, folhagem, que está muito agora na moda, né? O que vocês quiserem, vocês vão pegar, vão pintar primeiro, assim que terminar a marmorização, secou ela, vocês riscam, pintam e depois que tiver seca, de um dia para o outro, vocês podem usar o verniz. Também, gente, além do verniz, temos outras utilidades, né? Temos várias outras utilidades. Nós temos também a espuma. Quem não se ajeita em fazer a marmorização com o nosso pincelzinho, pode fazer também com espuma, dá um efeito muito bonito. Eu vou demonstrar quando estiver em prática, tá bom? Que agora é só explicação do material mesmo. Então, essa espuma é espuma comum, tá? É uma espuminha comum que a gente compra de metro para comprar, né? Ou então vocês podem também pegar aquela espuma de vasilha também, de lavar louça, também elas são boas, dá para utilizar, só a parte macia dela, a parte dura não, tá? Então, podemos utilizar também a espuminha para fazer esse mesmo detalhe. Agora, falando de fazer os detalhes, eu falo também das espátulas. Quem não conhece as espátulas, as famosas espátulas, né? Quem gosta muito de pintura espatulada, esses são os famosos de espátula. Eu adoro espátulas, também adoro espatular. Essa é uma espátula maior, tá? Que dá para fazer marmorização também, só que nós podemos fazer ela também, né? Marmorização espalhando com ela, também fica muito bonita, tá? E é uma coisa rápida também, prática, né? Para quem gosta. E temos também vários tipos aqui, olha, de trincha. Tem ela menorzinha, né? Para trabalhar. Temos ela com a parte menor e uma mais longa também para trabalhar. Às vezes eu quero trabalhar mais largo, eu posso inclinar ela pelo lado maior e pelo lado menor quando eu tiver algum detalhe menorzinho. Também muito bem utilizada essa espátula. Essa daqui também dá para usar? Dá também. Não tem, né, contraindicação dela também não. Dá para usar. Essa outra também, eu adoro ela para trabalhos assim, principalmente trabalho espatulado. Também ela é ótima. Mas para marmorização também dá para trabalhar. E tenho essa daqui. Essa daqui é uma em aço inox, tá? Ela é muito boa de trabalhar, não garra tinta nela. Então, assim, é uma espátula muito boa. Quem que puder comprar, compre dessa espátula aqui, tá? Que ela é da Condor. Essa aqui é a 504 da Condor. Muito boa de trabalhar. E você tem ela pro resto da vida se você ter um bom cuidado, tá bom? Essa é uma espátula muito boa, muito bem você ter ela em casa. Aqui, muita gente fala assim, ai professora, eu não tenho um godê. O que é um godê? O godê é esse aqui, ó, né? Onde que eu coloco tinta. Tem vários buraquinhos, né? E eu coloco tinta e vou utilizando ela aqui em cima. Então, nesses buraquinhos coloco tintas e aqui em cima eu dou a misturinha da tinta ou então enraleço ela um pouquinho. Meu trabalho é todo feito nela. Então, essa daqui é o famoso godê da pintura. Tem um buraquinho que você pode estender a mão, segurar, né? Apoia a mão, né, atrás
para ter firmeza, e o dedão na frente aqui para poder segurar. Ou então, vocês podem virar também, segurar com a mão aqui, apoiar no braço. Também é muito prático. Só que aí as pessoas falam assim, eu não tenho godê. Podemos usar uma bandejinha, gente. Essas bandejinhas descartáveis, né, de isopor, elas são ótimas também para utilizar. Essa aqui é uma bandejinha, ó, eu estou reciclando ela. É uma bandejinha de isopor. Eu posso utilizar a tinta aqui, posso jogar um pouquinho de água, um pouquinho de solvente. Qual for a tinta que eu estiver utilizando, eu posso utilizar. Só que eu não utilizo, como é um isopor, água rasa, tá? Porque a água rasa faz derreter a vasilhinha, porque a água rasa queima. Então, assim, tenha cuidado com o solvente que vocês vão usar. Nem o verniz não é bom utilizar nela. É bom só utilizar tinta mesmo, tá bom? Aqui, olha, eu tenho também uma tela. Nós vamos utilizar esse tipo de tela aqui, ó. É um tecido já preparado, tá? Ele já vem preparado para a pintura. Nós vamos utilizar ele para fazer o mármore, porque eu quero fazer o mármore aqui e quero trabalhar uma pintura em cima desse mármore, tá? Para fazer um quadro bem bonito. Muita gente também utiliza madeira, gente, o MDF. Esse aqui é um MDF. Só que esse MDF, ele já tá pintado com tinta a óleo branca, e aqui eu pintei de vermelhinho. Essa aqui é uma paleta que eu fiz, que eu também gosto de utilizar ela, né, como paleta, para colocar tinta e fazer mistura, tá? Mas vocês também podem aplicar a técnica, que eu vou aplicar ela aqui, ó, em cima desse branco aqui, ó, essa técnica de marmorização, tá? Para vocês verem como na madeira também fica muito bonito. Então, vocês podem não só fazer em madeira, como também na tela, e também vocês podem também fazer em papelão, pode fazer também em parede. Essa técnica é muito usada em paredes também, tá? Agora vamos pular para outro tipo de tinta. Vamos falar um pouquinho da tinta a óleo. O que é tinta a óleo? Tinta a óleo é a tinta que eu uso muito, que todos usam para pintar as telas. Essa tinta ela vem em bisnagas, né? Todos já conhecem a minha tinta a óleo, né? Que vocês já pintam, já conhecem a tinta a óleo, que ela é a base de óleo, né? Então, a gente, para diluir ela, a gente usa esse aqui, ó, óleo de linhaça, correto? Então, para essa técnica, eu não posso misturar o secante. Não posso misturar o secante. Eu tenho que usar apenas o óleo de linhaça. Só ele. Eu não posso utilizar o secante, tá? Porque se eu usar o secante de cobalto, ela vai secar e não vai deixar eu fazer o efeito de uma marmorização. Então, assim, a marmorização, ela vai ser feita com a tinta a óleo, ela é mais trabalhada. É um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas não é impossível. Mas tem que saber como jogar, tá? Porque o óleo de linhaça, ele enralece a tinta, aí ele ajuda nesse trabalho fazer o efeito. Então, não podemos usar o secante de cobalto. As tintas para nós utilizar vai ser as seguintes cores: amarelo ocre, o branco de titânio, o carmim, o azul da Prússia e o marrom Van Dyck. Não sei se vocês observaram, os nomes das tintas a óleo são diferentes das tintas de tecido, né? Por causa de quê? O marrom, lá é marrom, né? E esse aqui chama marrom Van Dyck. O amarelo ocre da tinta a óleo, lá na tinta de tecido, ela é chamada de ocre ouro, né? E aqui é amarelo ocre.
A tinta azul marinho da Tecido, que é essa aqui, ó, tinta de tecido azul marinho, ela na tinta a óleo, ela é chamada de azul da Prússia. É um nome muito diferente entre cores, né? As cores iguais e nomes diferentes. Igual o carmim. Temos também o carmim da tinta de tecido, mas eu gosto de utilizar a fuchsia, tá? A cor fuchsia, que ela é mais parecida com o carmim da tinta a óleo. E o branco, que é também chamado branco de titânio na tinta a óleo, e na de tecido só fala branco, exatamente branco e mais nada. A tinta, como todo mundo já conhece, né? Ela é bem pastosa, ela é muito grossa, né? Ela não é ralinha e sempre temos que enrarecer ela para dar um bom trabalho com o óleo de linhaça. Essa técnica nós vamos utilizar as cores que eu falei da tinta a óleo e também vamos utilizar água rasa, água rasa mineral. Essa água rasa mineral eu posso encontrar ela assim no vidrinho pequenininho, né, em armarinhos, em papelaria, né? Podemos achar elas assim no vidro pequenininho, água rasa, e também podemos achar ela assim em latas grandes de 1 litro. Só que dessa daqui a gente já encontra no depósito. Essa daqui só encontramos em depósito, tá? Para que serve essas duas? Essas duas é a mesma coisa? São a mesma coisa. Isso aqui é água rasa, essa aqui também é água rasa. As duas, gente, o preço é o que manda aqui. Porque sai mais em conta você ir lá no depósito comprar essa de 1 litro do que você comprar essa daqui, que vem um pouquinho só, né? Que é 100 ml apenas no vidrinho, tá? E nós vamos utilizar ela para fazer o efeito bolha, o efeito espalhar, tá? Aquele efeito que nós queremos no mármore. Como a tinta de tecido, nós utilizaremos o álcool, o etanol para fazer isso, nós usaremos a água rasa para fazer com tinta a óleo, tá? Porque como a tinta a óleo é a base de óleo, nós precisamos de um solvente forte e o solvente é água rasa. E como a tinta de tecido é a base de água, nós precisamos de um produto mais forte para que faça o efeito das bolhas que precisamos. Então usaremos o álcool. Então é só essas duas diferenças entre a tinta de tecido, que é a base de água, e a tinta a óleo, que é a base de óleo. Nada de usar, né, o produto para secar mais rápido na tinta a óleo, porque eu falo que a tinta a óleo é mais difícil para trabalhar nessa técnica, por causa que você precisa esperar com que ela seque para você jogar outras demãos. Então, uma coisa que você gastaria com a tinta de tecido, por exemplo, eu gastaria lá, vamos dizer, 1 dia para fazer. A tinta a óleo eu ia gastar 1 semana, 2 semanas para fazer o resultado, né? Porque a secagem é muito demorada da tinta a óleo. E como nós não vamos usar secante de cobalto, a demora é muito maior, né? Então a demora é maior ainda. Então nós vamos utilizar mais a tinta de tecido, dessa vez para fazer essa técnica, por causa do trabalho mesmo de secagem, porque a tinta a óleo ela demora muito a secar. Então vamos trabalhar com a tinta de tecido nessa técnica, tá? Então quando nós for iniciar a técnica no próximo vídeo, eu iniciarei com essa tinta aqui, gente, com a tinta de tecido. Não vou fazer com a tinta a óleo, porque a tinta a óleo vai ser um trabalho muito demorado e eu preciso postar o vídeo, né, para vocês verem o resultado e ensinar passo a passo. Então nós vamos trabalhar com a tinta de tecido, porque também eu posso aumentar a secagem dela com um secador, um soprador, né, se eu precisar.
mas ela também seca bem rapidinho. Então, meus amores, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, né, podem, né, escrever nos comentários, deixar nos comentários que eu tirarei as dúvidas. E estamos aí novamente com os vídeos. Tomara que vocês tenham gostado da explicação. E no próximo vídeo, vamos lá fazer em prática, né? Colocar em prática isso tudo que nós aprendemos hoje. E até mais, e tchau, tchau!